Boa noite, gente. O meu grupo, que é composto por mim, Juliana e Alana, vai apresentar o tema de ovário esterectomia em leitoa doméstica. Eu vou falar um pouco sobre a plataforma do CAPS, que é a classificação que contempla relevância, qualidade, originalidade e escrita e nível científico. Varia entre A1 e C. O A1 e o A2 são classificados como excelência internacional, o B1 e o B2, excelência nacional, o B3, B4 e B5, média qualidade, e o C é baixa qualidade. O CAPS tem critérios de avaliação para artigos, que são a qualidade, a periodicidade, qualidade do corpo editoral, diversidade de origem dos trabalhos, difusão e popularidade da revista e indexação. Nessa tabela que aparece para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a classificação que o nosso artigo teve pela plataforma do CAPS. Ali aparece a biodiversidade, que a classificação foi C, que é a baixa. A biotecnologia foi o B5, que é a média. Ciências biológicas 1 e ciências biológicas 2 foi baixa qualidade. Interdisciplinar foi B5, que é média. Medicina veterinária foi B4, que é média também. Odontologia e zootecnia foi B4, que é considerado médio também a classificação. O nosso artigo em si, pela plataforma do CAPS, foi considerado um artigo de média e baixa qualidade. Agora eu vou falar um pouco da avaliação do nosso artigo, que primeiro eu quero começar falando do porquê a gente escolheu esse artigo, que foi que a gente viu que era um caso totalmente diferente, que a gente não tinha visto ainda, por ser um animal de produção em um caso doméstico, que a gente pôde observar também que de uns tempos para cá as pessoas andam domesticando muito os suínos, né, que são animais de produção. E nesse artigo a gente consegue ver uma cirurgia que é a ovarioesterectomia, que geralmente é feita em cadelas e gatos. Gatas, né? Aqui a gente avaliou esse artigo como inovador e inteligente. A gente achou ele na revista Veterinária e Zootecnia. A data de publicação foi em 2021, com o título de ovariosterectomia que a gente usou para o trabalho. É isso. Entrando na parte realmente do caso clínico, né, dentro do artigo, explicou-se então que a proprietária procurou os especialistas pedindo pela intervenção cirúrgica, pela castração do seu suíno, né? E a partir da anamnese, então, constatou-se que era uma fêmea da raça White Large, que em tradução livre significa grande e branco, já denomina que é um animal grande. Porém, se tratava de uma leitoa, né, de 4 meses e 25 quilos, era pequena, consideravelmente pequena, e ela vivia em grupos mistos, ou seja, ela tinha contato com machos. Como a proprietária não tinha intenção de fazer reprodução,
como era um animal de companhia, né? Então, ela queria a esterilização eletiva. A partir do exame clínico, constatou-se que era um animal saudável, hidratado e não tinha sinal de estro. Decidiu-se, então, pela ovariosterectomia para conseguir conceder, né, essa esterilização desse animal. Foi iniciado, então, o jejum alimentar de 8 horas e jejum hídrico de 4 horas. E a gente começa, então, a partir, né, para esse procedimento, a gente faz, então, medicação pré-anestésica, MPA. Foi feito a dose de 0,6 miligramas quilo com midazolam, 2 miligramas quilo ketamina e 0,1 miligrama quilo de acepromazina, todos esses intramuscular. Quando constatou-se que esse animal já estava mais sedado, mais tranquilo, foi então feito acesso venoso a partir de uma veia marginal no conduto auditivo. É uma veia expressiva, né? Foi usado um catéter de calibre 20. Foi então introduzido propofol na corrente sanguínea desse animal, né, de forma intravenosa, uma dose de 3,2 miligramas quilo. Esse animal já ali entrando em plano anestésico foi feito a intubação com uma sonda traqueal número 7 e iniciado isoflurano via inalatória. A partir disso foi instalado todos os equipamentos de monitoração e colocado o animal em decúbito lateral, feito tricotomia, disepsia para fazer bloqueio do músculo quadrado lombar. Esse bloqueio é feito com o ultrassom guiado, né? Eles tentam encontrar as vértebras L2 e L3. E a partir disso, eles fazem a incisão ali com bupivacaína 0,5% de forma bilateral. Aí, então, a parte de anestesia é completa, o animal já está completamente anestesiado, completamente sedado, em plano anestésico. E aí a gente entra na parte cirúrgica mesmo, né? Da técnica cirúrgica. Coloca o animal em decúbito dorsal, também, de novo, tricotomia ali da parte dorsal, feito antisepsia. No caso deles, foi usado clorexidina e álcool 70 para fazer antisepsia. Colocação dos campos cirúrgicos e ali início, então, da cirurgia, né? Começa, então, a partir da incisão da pele, feito em linha alba medial, né? Depois disso, eles fazem isso, a incisão está sendo representada na imagem 2A. A divulsão do subcutâneo tá sendo demonstrada na imagem 2B, e é a partir ali né, dessa divulsão do subcutâneo e da parte de gordura, né, do corpo. E eles ampliam essa incisão que no início era de 5 centímetros, eles vão ampliando com a tesoura de forma que eles consigam, né, conseguir chegar até o aumento. Quando eles chegam no aumento, eles fazem a tração desse aumento, eles levantam o aumento e tracionam para conseguir, então, enxergar as vísceras. Quando eles entraram, né, nessa parte das vísceras, eles viram que a parte de intestino dessa leitoa estava bastante repleta, e eles precisaram utilizar um gancho para conseguir identificar os cornos uterinos, né, que é a imagem 2C, eles identificando os cornos. Aí a gente entra na parte ali de encontrar o ovário, eles encontram a partir, né, eles primeiro encontram o rim direito, encontram o ovário direito, vão fazer a ligadura do complexo artério-venoso ovariano, daí eles veem se não tá tendo hemorragia nem nada, e daí eles fazem a secção do pedículo ovariano. Encontram de novo o ovário esquerdo, né, do outro lado, de novo faz a ligadura, e aí faz a secção de ambos os ovários. Que aí é a imagem 2D, né, representa essa ligadura ali do complexo artério-venoso. A imagem 2E já está mostrando quando eles acham o corpo uterino, né, eles acham e expõem esse corpo uterino. A partir disso, eles fazem uma ligadura do corpo uterino na cérvix, e essa ligadura facilita a remoção do endométrio, né? E aí a gente tem a ligadura do útero, da veia artério uterina. E aí eles, a partir de todas essas ligaduras, né, eles verificam se não tem nenhuma hemorragia, fazem essa inspeção do coto e a secção do coto. Antes de fazer a síntese, eles inspecionam tudo para ver se não tem nada de hemorragia.
É importante dizer que dentro dessas cavidades eles usaram fio nylon. Nesse caso, eles usaram o nylon 3 zeros e 2 zeros aqui na parte interna, tá? Para fazer as ligaduras. Viu que não tem hemorragia, vamos para a parte de síntese, né? Na sutura muscular, na parede abdominal, foi usado nylon 2 zeros também. Foi feito, né, na imagem 2D, a gente consegue ver que eles fizeram uma sutura interrompida no padrão simples. E aí eles foram para pele, né, sutura de pele também, com o fio 2 zeros nylon, fazendo num padrão Wolf. Ok? Já no pós-operatório desse paciente, foi ministrado meloxicam como um anti-inflamatório, 0,1 miligrama por quilo. Licença, só um minuto, Alana. Você não tá aparecendo a tua imagem. Você tem que desabilitar a sua fotinha. Aí. Aí, voltamos. Aí, pronto. No pós-operatório, foi ministrado meloxicam, né, 0,1 miligrama por quilo, como um anti-inflamatório. Aí depois também foi administrado uma dipirona por via endovenosa, 25 miligramas por quilo. E a penicilina por via intramuscular. Esse paciente teve a análise, como a Ju já falou, a análise dele foi feito vários exames periodicamente no pré, no trans e no pós-operatório. Foi feito o exame de gasometria, se manteve normal, os eletrólitos teve um pouquinho de alteração abaixo do parâmetro devido ao protocolo alimentar, como estamos dizendo que é um suíno, a alimentação dele é um pouco diferente de animais domésticos casuais, né? Abaixo do eletrólito estava causando por causa dessa dieta desbalanceada. A dieta desses suínos geralmente é composta por legumes, vegetais, cereais, que são alimentos diferentes de outros animais domésticos. Esse desequilíbrio, né, do eletrólito ocasionou dando esse parâmetro diferente no exame. Mas também pode também ser feito com uma proteína alimentar, uma suplementação com sódio no pós-operatório, que consequentemente ele voltou ao normal. E geralmente esses animais a gente está vendo o artigo de suínos. Eu dei uma olhada no artigo de cadelas e gatas para a gente fazer uma comparação dos parâmetros do pós-operatório. Esse animal, ele geralmente deve ter um jejum alimentar de 12 a 16 horas, devido, como a Ju falou ali, pelas alças intestinais, né? Se você fizer como o metabolismo do suíno é muito lento, se você deixar ele por um longo período de jejum, né? Se você não deixar, né? As alças intestinais dificultam a manipulação e a localização do trato reprodutivo. Esse animal, ele veio depois de 7 dias, num pós-operatório excelente. Os pontos dele estavam bem cicatrizados, ele estava num pós-operatório normal, como se fosse comparado com o de uma cadela e de um felino, de uma gata, né? Pode passar, Ju. Esse procedimento cirúrgico, a gente está, né? É uma inovação, né? Nesse parâmetro da gente, comparando com as cadelas, as gatinhas, né? A gente compara que esse é um procedimento, né? Pouco utilizado, né? Estamos aumentando a demanda aí, né? Nesse número de animais domésticos, sendo eles suínos, né? Esse procedimento requer um grande conhecimento anatômico, porque é uma espécie diferente, né? A gente faz geralmente a castração das cadelas, né? Eu vou fazer um parâmetro, uma comparação de cadelas e felinos, porque como a gente não tem um parâmetro de suínos para comparar, então eu vou fazer uma das espécies que a gente mais utiliza, né? Geralmente esses tipos de procedimentos são feitos para o motivo principal é a reprodução.
como essa tutora, né, ela não queria reproduzir, esse também pode ser um dos motivos, mas também pode levar outros motivos, como um deles, amenizar outros tipos de problemas que os animais possam ter, tipo a distocia, que é muito vista em suínos, né? Prevenir também tratamento de tumores, piometra, inflamação nas cordas uterinas, torção, cistos, e também influencia muito nos hormônios dos animais, né? Que a gente sabe como a castração, né? Esse tipo de procedimento influencia totalmente nos hormônios do animal. Esse procedimento em si foi escolhido geralmente por a esterilização do paciente. A gente fala assim de suínos em cirurgia. A gente já pensa em suínos lá a campo, né? A gente faz um processo cirúrgico totalmente diferente. Como a tutora dessa leitoa tem como um viés, né, um procedimento escolhido, um processo mais seletivo, né, no centro cirúrgico, com todos os parâmetros, exames, todo o acompanhamento, então é visto que esse procedimento tem uma visão melhor para o tutor, né? Reduzindo também o risco, né? Que o animal, a longo prazo, ele não vai ter problemas, né? Como a gente vê, geralmente, nas cadelas e nas gatas, né? A gente não tem um parâmetro para comparar se no pós-operatório, existe a mesma mudança de comportamento que existe nas cadelas. Eu vou citar como exemplo, porque eu estava lendo um artigo para fazer a castração em cadelas, né? Então, vou fazer só uma comparação. O animal ganha peso devido ao metabolismo também lento dos suínos. O metabolismo dele é um pouquinho mais lento, então a dieta dele tem que ser, né, ministrada pós-cirurgicamente, sem ser feita uma dieta pensada no animal. O animal também ele fica sem atividade física, né? Geralmente esses animais eles são muito ágeis, né? O animal antes da castração ele é um animal muito ativo, né? Então ele tem aquela perca de peso mais rápido. Como agora ele tem, né, mais hormônios, a dieta dele, né, tem que ser regulada. Então geralmente a gente indica também, né, a atividade física para esse animal ter uma duração de vida bem, bem significativa. A desvantagem, sim, eu vi que às vezes acontece em alguns casos de incontinência urinária em cães, em cadelas e em gatinhas, mas não é todo o caso, são porcentagens pequenas, né? E falando em alimentação, a gente também tem que observar que esse suíno não pode dar obesidade. Como a queda do metabolismo da leitoa pode diminuir, como é lento, ela estando comendo não uma dieta não aprimorada para o nível de exercício que ela faz, ela pode gerar obesidade, né? E a gente concluiu aqui na nossa equipe que esse procedimento em relação, comparado com de cadelas e felinos, né? Esse procedimento foi realizado com sucesso no pré, no trans e no pós-operatório. A cicatrização da paciente foi excelente, o pós dela super bom. E então, assim, essa cirurgia eu vejo como uma das cirurgias que a longo prazo irá acontecer muito pelo sucesso dela, né? E pela facilidade dela a longo prazo, né? Pensando na qualidade do leitão, da leitoa, do animal, que agora tá virando pet, né? Bom, obrigada por assistir até aqui. Um recado especial para a Profiane, né? Que a gente está aí torcendo pela tua recuperação, para que você fique bem, saudável e que esse bebê venha muito amado, com muita saúde também, Prof. Um Estamos beijo para aqui ti. em oração, estamos todos pensando em você, rezando pelo Emanuelzinho, pro Ninei, que logo, logo tá aí.
Então tá bom. Tá. Bonitinho. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite.